Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Sandra Marques Pereira, que nos traz o olhar de uma socióloga em relação à habitação. A convidada é doutorada em Sociologia pelo ISCTE e investiga sobretudo questões relacionadas com os modos de habitar, a evolução da sociedade, a arquitetura residencial e também políticas públicas de habitação. Aliás, a Sandra tem sido nos últimos anos uma voz ativa no debate precisamente em torno das políticas de habitação, sobretudo na cidade de Lisboa. A investigação da convidada segue uma abordagem original, que passa por estudar as transformações da sociedade através da evolução da própria habitação, olhando para a forma como se tem alterado quer a estrutura das casas, quer o uso que fazemos delas ao longo das décadas e o modo como isso reflete as alterações da própria sociedade. Agora que estou a dizer isto parece-me óbvio, mas na altura, ao preparar o episódio, surpreendeu-me imenso a quantidade de informação que é possível extrair desta análise em relação às transformações que foram acontecendo ao nível da cultura, da demografia, da estrutura económica e até da organização política da sociedade. Se no final do episódio ficarem com mais curiosidade em relação a este tema, sugiro que leiam o livro da convidada, Casa e Mudança Social, que encontram também na descrição do episódio. Durante a conversa, começámos por fazer uma viagem por esta sociologia da habitação, percorrendo uma série de alterações que se deram na estrutura das casas e da sociedade ao longo do século XX, sobretudo a partir do Estado Novo. Acabámos por falar mais de Lisboa, porque é a cidade que a investigadora conhece melhor, mas passámos também pela cidade do Porto e pelo campo, e de resto a cultura da época que a convidada descreve era mais ou menos semelhante em todo o país, e portanto tudo aquilo de que falámos aplica-se de uma forma mais geral ao Portugal daqueles tempos. À medida que a conversa nos foi trazendo mais para os nossos dias, fomos dar inevitavelmente a um tema incontornável dos dias de hoje. Os desafios trazidos pelo enorme aumento do preço da habitação nas grandes cidades, Lisboa e Porto, onde uma tendência que já vinha de trás, de redescoberta do centro histórico pelos habitantes da cidade, se cruzou com o enorme aumento dos preços das casas que se verificou nos últimos anos. Este é um tema complexo e que ainda fará correr muita tinta, até porque é um caso típico em que os benefícios e os custos afetam muita gente, mas de forma diferente, e em que resolver ao mesmo tempo os desafios do curto e do longo prazo não é nada fácil. Para dar rapidamente algum contexto, o que se passa é que desde 2016 os preços nas grandes cidades têm vindo a subir vertiginosamente, a reboque de um círculo virtuoso, ou vicioso, dependendo a quem perguntarmos, que se tem gerado entre o aumento maciço do turismo e o influxo de investimento estrangeiro, que tem chegado atraído sobretudo pelos vistos Gold e pelos benefícios fiscais atribuídos a residentes estrangeiros e que fez com que o imobiliário destas cidades entrasse nos mercados globais. Durante este último trecho da conversa, o que tentei foi destrinçar as diferentes causas deste fenómeno e ao mesmo tempo tentar perceber as soluções da convidada para resolver ou atenuar este problema e tentar, em termos simples, assegurar no curto prazo a habitação acessível aos locais, sem ao mesmo tempo, como se costuma dizer, deitar fora o bebé com a água do banho. Enfim, espero que gostem e até ao próximo episódio. Sandra, muito bem-vindo ao podcast. Vou começar por lhe pedir para definir mais ou menos esta área. O nome oficial é Sociologia Urbana, não é? A minha área é Sociologia Urbana e eu trabalho essencialmente a habitação. E a área disciplinar de enquadramento é exatamente a Sociologia. Nós, quando estudamos a habitação, podemos estudar diversas dimensões da habitação. Desde as políticas públicas, mas também a questão dos modos de habitar, isto é, como é que as pessoas vivem e quais as expectativas, quais os projetos de vida que se encaixam em determinados modelos habitacionais e formas habitacionais, mas também os modelos habitacionais do ponto de vista da arquitetura, ou seja, as condições sociais de produção dos modelos de habitação e, de certa forma, da arquitetura residencial. Outra dimensão é o estudo do mercado, ou seja, eu posso abordar a habitação sob diversas perspectivas ou diversas dimensões da habitação, mas tendo como enfoque sempre esta perspectiva mais sociológica. Nas o que é que ela reflete da sociedade exatamente, e como é que ela influencia? Na questão dos modos de habitar e dos modelos de habitação, e quando estou a falar em modelos de habitação, falo nos tipos habitacionais, na forma como a casa se organiza, a morfologia da casa, quais são os tipos de divisões que a casa tem, os materiais que a casa tem e mesmo a hierarquia das várias divisões e a relação entre as várias divisões. Aí o que interessa é muito perceber de que forma é que
esses modelos refletem um determinado tempo, uma determinada sociedade, uma determinada ideologia, mas também diversas classes sociais. Se calhar podemos até começar pelo caso do Estado Novo, que é o caso óbvio e relativamente fácil de estudar, no sentido em que corresponde a um período, não só a um período fixo, como a um período que tinha uma ideologia muito marcada por trás e que se fazia sentir na casa. Falando, por exemplo, no caso da vida urbana, ou seja, no caso das casas, o que é que na agenda do Estado Novo, por exemplo, se refletiu na altura em alterações que houve, por exemplo, na forma da casa, na organização das várias divisões, por exemplo? No Estado Novo há um documentário muito engraçado, que no fundo é um documentário de propaganda política e que mostra 3 tipos de habitação produzidos no âmbito do Estado Novo. Sim. E que, sobretudo, o que mostra é o desejo de materializar, do ponto de vista urbano e do ponto de vista habitacional, uma sociedade completamente hierarquizada. E esses 3 tipos são os bairros de casas desmontáveis, os bairros de casas económicas e a habitação, que eles, enfim, não têm uma designação, mas que depois os arquitetos pejorativamente vão chamar o português suave. Português suave, sim. Que no fundo é a habitação para as elites ou para as classes médias, médias altas e altas. E de facto, as casas desmontáveis, que é um programa, como o próprio nome diz, são casas que tinham um período de vida transitório e que era suposto, e portanto são casas feitas em luz alita, em materiais muito precários, pequeníssimas, e que se viam em grande medida para realojar pessoas que estavam, por exemplo, em locais onde se iria construir novas obras ou obras importantes para a cidade naquela altura. Portanto, eram materiais muitíssimo precários, como digo, e eram casas unifamiliares, por assim dizer, portanto, muito pequeninas, e esses bairros eram destinados à base, se quisermos, da estrutura social, mas também tinham um objetivo de uma certa educação, se quisermos, e aperfeiçoamento moral daquela população, e daí a igreja, a escola primária, etc, etc. Idealmente o objetivo era passarem para o segundo patamar das casas económicas. Essas casas desmontáveis, o programa das casas desmontáveis, não... Evidentemente, e ainda bem, já não existe, exatamente porque eram casas muito precárias, mas as casas de renda económica mantêm-se e são bairros de moradias que tinham como objetivo a propriedade, porque um dos objetivos, um dos ideais do habitar do Estado Novo era exatamente a propriedade, em casas unifamiliares, e portanto com um pequeno jardim e uma horta, enfim, atrás, normalmente a relação era esta, e que tinham a chamada renda resolúvel, ou seja, as pessoas iam pagando e ao fim dos X anos ficavam, portanto, convertiam em propriedade. Eram propriedades. E são bairros que são construídos entre os anos 30 e os anos 50 e que são bairros que são construídos em zonas que na altura os terrenos eram baratos e, portanto, zonas periféricas na altura da cidade. Em Lisboa, o bairro de Santa Cruz, o bairro da Encarnação, o bairro do Arco do Cego, que é um bairro muito engraçado, que não é um bairro de casa económica na sua origem, mas é o primeiro bairro de habitação social construído no âmbito da República com pressupostos progressistas, revolucionários e inclusivamente com habitação coletiva que negava completamente esta ideia da propriedade e da habitação individual. Porque na altura considerava-se, e portanto fazia parte da matriz mental, ideológica, de que a habitação coletiva era perigosa, porque aglomerava as populações e portanto podia propiciar algumas comunicações e algumas associações e ações de massas não simpáticas para o regime. O bairro do Arco do Cego tem essa característica muito engraçada, que é concebido como o primeiro bairro de habitação social pela Primeira República, mas depois, por vicissitudes várias, não foi acabado nesse período e acabaria por ser um dos primeiros bairros a ser inaugurado no âmbito do Programa das Casas Económicas do Estado Novo, já com pressupostos completamente opostos, no fundo, no âmbito de um programa que justamente pauta-se pelo conservadorismo, pelo autofechamento da família, etc, etc. Aliás, a planta original, o programa original do bairro do Arco
do Cego, que hoje em dia é, deste conjunto de bairros de habitação económica, o mais central, se quisermos, tinha equipamentos coletivos, o que é uma coisa muito engraçada e uma coisa muito laica. Não tinha, obviamente, igreja, não é? Depois a igreja de São João de Deus veio a ser construída. Mas pronto, este era o segundo. Depois há outros bairros, há um bairro do Restelo, Caselas, Madre de Deus, etc, etc. Estes bairros mantêm-se e hoje em dia são bairros que estão completamente integrados na cidade e que são bastante valorizados do ponto de vista até do imobiliário, porque são moradias e as moradias são pouco frequentes. E depois tínhamos no âmbito dessa narrativa ideológica do Estado Novo, tínhamos a habitação, que depois os arquitetos, como digo, vieram a chamar o português suave, para as elites. E essa localiza-se essencialmente, veio a ser construída essencialmente nas zonas novas, construídas nos anos 40 e nos anos 50, e que eram zonas mais valorizadas. A Avenida Sidónio Pais é um exemplo muito acabado do que é essa habitação, mas também o Arieiro, toda a zona da Alameda, etc, etc. Esses modelos habitacionais refletiam, por um lado, uma arquitetura exterior, se quisermos, uma imagem visual que reproduzia, do ponto de vista estético, a arquitetura dos momentos áureos da história da nação. E, portanto, exato. é uma espécie de mini-palácios, para Exato. ser assim um bocado básica, com a ideia do cor-de-rosa, muito vertical, portanto, com uma espécie de umas pirâmides, às vezes, com os chamados torreões no topo, portanto, uma coisa muito verticalizada, e com uma grande diferença entre a fachada e as traseiras. Aliás, até ao movimento moderno, que depois podemos falar, e a habitação moderna, esta distinção entre a fachada e as traseiras é fundamental. As traseiras têm uma arquitetura extremamente simples, austera, quase com uma linguagem moderna, e à frente com essa linguagem mais rebuscada, mais trabalhada, mais trabalhada, com o primeiro piso com uma varanda com balaustradas e portanto, e internamente toda a marcação da distinção social é feita desde logo nas entradas, com a distinção entre a entrada de serviço e a entrada social, a entrada de serviço atrás e a entrada social à frente, numa fase apenas com um elevador, e o elevador destinava-se apenas aos donos das casas, donos que na altura eram arrendatários, essencialmente, porque, e isso é um aspecto importante, a propriedade horizontal só aparece em meados dos anos 50. A propriedade horizontal, já agora passo a explicar, é a possibilidade de eu ser proprietária de um apartamento dentro de um edifício. Até aí não existia. Uma fração, sim. De uma fração, aí não existia. E isso muda muita coisa. Então até aí, ou era o proprietário do apartamento edifício todo, do edifício todo, ou era arrendatária. Okay, e daí curioso. o facto de, por exemplo, nós temos tido, isso explica um bocadinho, porque é que nós tivemos nas cidades uma percentagem de arrendamento muito, muito grande até muito recentemente. Só em 2011 é que nós temos 50-50 propriedade e arrendamento. E depois toda a morfologia da casa organiza-se em função de uma ideia de família muito conservadora, com uma distinção de papéis muito grande entre a mulher e o homem, portanto, a mulher que fica em casa, é que trata da casa, e, portanto, há toda uma zona de serviços que é muito complexa e que não existia, ou seja, no chamado Gaioleiro, que era o edifício típico de Lisboa, por exemplo, nos anos 20, 10 e... O Gaioleiro, desculpa-me interromper, é aquele herdeiro do pombalismo? Não, o Gaioleiro é depois enfim, é uma designação que não é uma designação correta, mas que diz respeito a todos aqueles edifícios que foram construídos entre finais do século XIX e os 20, 30 anos, 20 anos do século XX, e, por exemplo, que encontra nas Avenidas Novas. Avenidas Novas, estamos a falar de toda a zona... Avenida de Roma, não é? Não, isso não são as Avenidas Novas. As pessoas acham... as Avenidas Novas são construídas... É o plano do Ressano Garcia. Não, mas é engraçado porque isso é uma percepção comum. É? É.
Quer dizer, depois faz sentido que seja mas o conceito de avenidas novas é um conceito que tem a ver com o plano de Ressano Garcia e que é a construção à volta da Avenida da República e, portanto, de um lado e do outro da Avenida da República. E, portanto, está a haver aqueles edifícios que têm depois umas varandas de ferro, muitas vezes alguns com azulejos, outros sem azulejos. Portanto, na 5 de Outubro, João Crisóstomo, etc, etc, etc. Pronto. Os edifícios, os apartamentos desses gaioleiros tinham uma característica, e com certeza já terá visto, entrava-se para um corredor. Ou seja, entrava-se para um corredor e depois à frente também tínhamos duas ou três divisões e depois tínhamos à frente da porta uma divisão interior e depois para trás tínhamos a sala de jantar e a cozinha, sempre, com uma varanda muitas vezes de ferro e umas escadas de serviço de ferro. E a casa de banho. E esta casa do Estado Novo para as classes médias altas e elites introduz desde logo o hall de entrada. E o hall de entrada é uma coisa que faz logo a mediação entre o espaço público e o espaço privado. E organiza e enriquece muito a zona de serviço. Isto é, a zona da cozinha. E, portanto, introduz uma copa. Portanto, faz também um processo de degradação. Introduz uma copa e introduz o chamado, na altura, quarto da criada, com casa de banho. Portanto, muitas vezes um quarto muito pequenino e, portanto, com uma casa de banho sem água quente e, portanto, com materiais, enfim, relativamente pobres. E normalmente ao lado da sala que se mantém, às vezes ao lado da sala de jantar, ou às vezes a sala de jantar passa para a frente. Em alguns casos temos, quando a casa de jantar, a sala de jantar passa para a frente, temos também uma gradação da zona social da casa. Nós podemos organizar a casa em 3 setores, se quisermos, que é a zona... Hoje em dia isso já não faz sentido, sim, mas até há pouco tempo fazia, portanto, a zona social, que é, portanto, a sala de jantar, a sala de estar, etc., a zona privada, a zona dos quartos e a zona de serviços, que é a zona da cozinha. E o que acontece também no Estado Novo, em alguns casos, é já alguma organização e alguma junção das dependências relativas à zona social, mas também numa lógica com uma gradação do público e do privado. E, portanto, temos primeiro uma sala de estar, e uma sala de estar que muitas vezes nessa altura era reservada a momentos mais especiais e, portanto, as crianças eram interditas, o uso por parte das crianças era interdito. Aliás, antes disso até temos muitas vezes um escritório e é curioso porque às vezes o escritório até tinha uma porta direta para o patamar do edifício, para sim, fora. Já percebi, sim. E depois temos a sala de jantar, a sala de estar e depois, então, no fim, a sala de jantar. Mas o modo de vida aqui era completamente, portanto, era desta família muito conservadora, com esta grande distinção entre os papéis do homem em termos de género, com o homem o responsável pelo sustento e pelo sustento familiar e, portanto, o homem era por excelência o senhor do espaço público, se quisermos, e a mulher... sim, aquele ditado, não é? Como é que é? Mulher em casa, homem na praça, como é que é? Pois, há um ditado... Pois, mas havia uma grande genderização dos espaços, sim, e o espaço público era essencialmente um espaço masculino, embora obviamente as mulheres também saíssem, e o espaço privado era por excelência o espaço de poder da mulher, mas um poder relativo, e também uma grande hierarquização, sim, em termos de pais, filhos. Exato. Só para terminar aí, há alguns elementos curiosos que têm a ver com a porta de serviço, por exemplo, na cozinha tinha, por exemplo, uma portinhola, isto é, uma portazinha pequenina que se abria e os fornecedores da mercearia, por exemplo, passavam por aí os bens e quando não fosse possível abriam a porta. Havia mesmo uma interdição das empregadas e das pessoas que distribuíam bens em casa de utilizarem a porta principal. A porta principal e o elevador. E, portanto, há umas escadas de serviço e umas escadas assim como há uma entrada de serviço e uma entrada social, há umas escadas sociais e há uma escada de serviço atrás e que vai dar à respectiva porta. Há uma coisa curiosa que resistiu, por exemplo, até aos anos 70 e em empreendimentos nos anos 70 vemos que era uma campainha e na cozinha nós tínhamos
um equipamentozinho com os números das várias divisões e, portanto, se nós chamássemos, nós estávamos na divisão 1, 2 ou 3 ou 4, tocávamos à campainha e enfim, supostamente a empregada viria... E pelo número via a divisão certa, via a né? divisão Sim. certa e depois apagava, aquele tinha uma patilhazinha e, feito o serviço, apagava. Mas o que é contraditório, e gostava de falar sobre... A contradição destas coisas é que isso subsiste, como digo, por exemplo, a urbanização da Portela, até foi construída nos anos 70, ainda tinha esses apetrechos. Ou seja, são ideais tipo, não é? No fundo, mas depois há coisas que são... a vida é muito mais híbrida, não é? E a construção, a própria construção, mostra a hibridez da vida social. Há aqui um momento que é fundamental e que tem que ver com o surgimento da habitação moderna. Não sei se... Queria ir lá, mas antes disso, antes de darmos o salto para a habitação moderna, porque há aqui várias coisas interessantes de explorar naquele ponto, não é? Porque nós, se olharmos para o que se passava naqueles tempos, e o Estado Novo é interessante até pelo facto daquilo que... Ou pelo menos é o que me parece, aquilo que até ali acontecia de forma mais orgânica, que era a evolução orgânica da cultura influenciar as formas de habitar e a maneira como eram construídas as habitações. No caso do Estado Novo, há uma racionalização. Há uma racionalização e há o próprio Estado a intervir no sentido de forçar uma determinada ideologia. Não é? Uma ideologia que sem necessariamente uma carga negativa, não é? Uma maneira de viver, não é? E uma ordem, e uma determinada ordem social. Isso sempre existiu. Ali é muito, nestes casos, é muito óbvio. Estes programas de obras públicas, não é? De vamos construir casas com esta forma para que este modo de viver vá entrando e as pessoas vivam de acordo com a própria tipologia das casas. No fundo, o objetivo é materializar a ideologia, não é? É dar forma espacial à ideologia. Mas é evidente que depois a realidade é bastante mais complexa. Mas isso sempre existiu. E sempre existiu. Ali é muito óbvio, porque a ideologia é muito pura, se quisermos. E continua a existir, se quisermos. E continua a existir. Mas deixa-me só dizer, por exemplo, naquele caso que eu estava a dizer do bairro do Arco do Cego, que é uma coisa da Primeira República, isso é evidente. A planta original do bairro do Arco do Cego materializa uma ideologia progressista, com equipamentos coletivos, etc. Isso sempre existiu. Mas é evidente que quando há um propósito e há uma afirmação ideológica muito clara, esta necessidade de materializar por várias vias é mais... Eu estou a pensar nisto, a Primeira República também tinha essa vontade. Se calhar era menos executiva, menos organizada. Exato, menos operacional, menos exatamente. Tinha um problema de organização, mas também tinha uma ideologia marcada. E agora, o que é interessante olhar para isto, do nosso ponto de vista atual, é que há aqui várias coisas que saltam à vista. Por um lado, havia uma desigualdade social e uma pobreza, que são coisas diferentes, apesar de tudo diferentes da que existe hoje, não é? Ou seja, havia essas casas de antigamente de famílias de classe média, média alta, não é? Que tinham... A burguesia, não. Da burguesia, que eram casas grandes, com não sei quantos filhos, com empregadas ou criadas, como se chamaria na altura, não é? É uma coisa que hoje em dia subsistirá em estratos mínimos, em nichos, não é? Mas praticamente deixou de existir, embora exista mais do que noutros países. Aliás, eu lembro sempre de uma história que um amigo meu me contou uma vez, que ele tinha ido estudar para a Alemanha e ele... Quer dizer, a família dele, que eu não conheço sequer muito bem, mas era uma família de classe média e média alta, e portanto ele tinha empregado em casa, não sei necessariamente em que esquema, não sei se era de horas, seria... Desconfio que interno não seria, mas não sei se seria todos os dias ou se seria de algumas horas por semana, mas era uma presença habitual. E ele dizia que contava isso, ele estava a estudar em Erasmus lá, e contava aos colegas, e eles achavam que ele era uma espécie de magnata, quando ele, obviamente, comparativamente com eles, seria bastante mais pobre. Mas porquê? Porque a desigualdade social cá, apesar de tudo, é maior do que a... Portanto, eles, alguém de classe média, mesmo média alta na Alemanha... Nunca tinham uma empregada. Até poderia ter esse serviço, mas não com o mesmo número de horas, estou a supor, que é um caso interessante. E, portanto, esse é um aspecto que mudou. E, aliás, a outra história que me lembrei também preparar a conversa. Não sei se apanhou essa história. Aliás, eu apanhei em segunda mão, portanto nem sei de onde é que ela vem. Mas era o Frederico Lourenço que contava, que aliás já foi convidado do podcast. Acho que ele contava num dos livros dele que ele, a certa altura, acho que viveu em Inglaterra, suponho que em Londres, porque o pai estava a tirar o doutoramento, alguma coisa deste género. E a certo ponto há um jantar em casa dele com aquele que seria, suponho, o orientador de doutoramento do pai. Não há de fugir muito disto. E tipo, o inglês chega à casa dele e fica completamente perplexo, porque o jantar era com empregadas fardadas, quer dizer, isto era durante o Estado Novo.
salvo erro, ainda, não é? Portanto, não só com conservadorismo, mas com um conjunto de, quer dizer, com um número de mão de obra e o anacronismo para ele era brutal, quer dizer, e está ali um tipo vindo de um país comparativamente subdesenvolvido face à Inglaterra, mas com uma pompa incomparável com o que ele próprio teria em casa dele, não é? O orientador dele, o que é interessante, não é? Porque mostra esta dualidade, não é? Diga. Isso é muito notório e isso relaciona-se com a habitação moderna e com a modernização. E com a ideia de modernidade, ou seja, o que nós verificamos ali, e eu só dei o exemplo daqueles 3 casos que são muito verbalizados pela ideologia do Estado Novo, mas na realidade havia imensas formas e imensos modelos habitacionais muito diversos. Agora, mas por exemplo, em meio rural vivia-se muitíssimo mal. Mesmo em condições em meio urbano também, em certas circunstâncias, mas era diferente, apesar de tudo, não é? Não, quer dizer, por exemplo, os bairros de Lata eram uma coisa tenebrosa, não é? Ou as ilhas do Porto, que ainda subsistem, não é? São coisas completamente exíguas. As ilhas eram as casas divididas até a exaustão, não era? As ilhas eram normalmente, por trás das casas estreitas e altas burguesas do Porto, existem terrenos, uma espécie de línguas de terreno, e eram construídas com uma ou 2 latrinas no topo, e depois as pessoas viviam aí. Portanto, eram casas de 1, 2 divisões, mas coisas mínimas, completamente exíguas. Também seriam construídas noutro tipo de terrenos, mas a lógica é esta. Portanto, são línguas de casas muito pequeninas e que partilhavam uma mesma, muitas vezes sem... E sem comunicação direta com a rua. Sim. No interior dos terrenos. Sim. Mas nós aqui, e mesmo nos bairros antigos, também se vivia em condições absolutamente miseráveis. E, portanto, o que nós temos aí é uma disparidade brutal entre, ou seja, por um lado temos as classes mais populares, chamemos-lhe assim, a viverem em condições muito más e de grande simplificação e, como é que eu ia dizer, e de grande miscigenação funcional dos espaços, ou seja, porque muitas vezes tinham 1, 2 ou 3 divisões em que se fazia tudo e, portanto, não havia uma diversificação funcional dos espaços e dos usos e, portanto, comia-se, dormia-se na cozinha, enfim, estava-se na cozinha, etc, etc. E depois, por exemplo, nos bairros de Lata, como eram muito precários, também passava-se muito tempo na rua, mas ao mesmo tempo era uma grande contradição, mas era porque essas pessoas ao mesmo tempo também tinham um domínio muito pequeno do espaço urbano, ou seja, portanto estavam ali um bocado encapsulados, ensanduichados entre o espaço da cidade que lhes era hostil e o espaço da casa que também lhes era hostil, portanto ficavam muito condicionados à vivência do espaço público do bairro, se quisermos. Sim. E portanto eram vivências sem especialização do ponto de vista funcional, e portanto não havia um quarto específico para dormir, não havia... Sim, e as pessoas dormiam juntas. As pessoas dormiam juntas. Há uma coisa muito engraçada, há um exemplo muito engraçado. É o arquiteto, o Távora do Porto, que fez um levantamento das condições de vida na Ribeira Barredo. Então, que fez o levantamento dos edifícios e de como é que as pessoas dormiam e estavam. E então, desenha ele juntamente com os alunos, aliás, os alunos, provavelmente, e o que vemos são as camas e depois, sei lá, 3, 4 pessoas viradas de um lado para do outro e, portanto, vemos espaços completamente sobreocupados em condições miseráveis, sem qualquer tipo de privacidade. E também era esta a questão, é que não havia possibilidade de uma constituição de uma ideia de família, no sentido de uma família moderna. Sim, completamente. Sim. Porque a ideia da privacidade é muito... Há alguns filmes, uns mais cáusticos do que outros, mas que dão muito essa ideia. Sim, a família tradicional não é nada tradicional nesse sentido, porque não existiu sempre assim, não é? Porque é um produto da urbanização que permite ter privacidade nesse sentido. E eles não tinham essa noção de privacidade, quer dizer, e portanto... E por outro lado, temos a dita burguesia, chamemos-lhe assim, que tinha casas e formas e modos de vida e usos completamente complexos do ponto de vista da complexidade funcional, ou seja, tinham essas divisões completamente especializadas, mas um outro exemplo é, por exemplo, as refeições. O tipo de refeições entre uma classe popular, um jantar, por exemplo, uma refeição de uma família, uma classe mais popular e de uma burguesia, distingue-se desde logo pela enorme diversidade
diversidade neste aspecto, ao passo que uma classe popular, uma família de uma classe mais popular teria, enfim, um prato, poucos talheres e uma grande austeridade do ponto de vista, essa complexidade funcional que caracterizava o modo de vida da burguesia, traduzia-se em um prato de peixe, um prato de carne, talheres de peixe, portanto, toda uma complexidade. Portanto, é esta distinção, é esta enorme distinção, e que é reveladora de formas de vida completamente opostas do ponto de vista das condições de vida, que nós temos. A habitação moderna, e isto... eu não vou falar muito sobre o movimento moderno. O movimento moderno é uma coisa da arquitetura, mas a habitação moderna, digamos que é uma espécie e o movimento moderno, se quisermos, é uma espécie do braço arquitetónico e urbanístico da modernização das sociedades. Exato. Ou seja, e o que faz é criar um tipo de habitação que introduz alguma complexidade, portanto, a habitação que nós conhecemos, com a cozinha, a sala e quartos, mas que no fundo o que vai fazer é aproximar estes dois grupos, porque por um lado vai criar a complexidade funcional de divisões que as classes populares não tinham, e portanto vai-lhes dar uma sala de jantar, uma sala de jantar não dá, mas é uma sala comum, uma cozinha e quartos para os vários membros da família, portanto um quarto de casal separado. Exato, e quartos para os filhos, e uma casa de banho, e pelo contrário vai simplificar o modo de vida burguês naquela sua complexidade, divisões completas. A ideia do quarto de criada não vai desaparecer, vai se transformar, e portanto a casa moderna e o movimento moderno vêm fazer isto, vêm permitir a disponibilização de uma habitação condigna para muita gente. Sim. E aproximar os dois modelos, isso é que é interessante. E reduzir as diferenças, simplificar os burgueses, mesmo assim de forma básica. E complicar os outros. E complexificar os outros. O que é curioso aí é que me parece que há aí a confluência de duas tendências, é que elas podem ser separáveis. Por um lado, uma evolução, podemos dizer, cultural ou programática, mas também a evolução tecnológica, ou seja, o surgimento das máquinas de lavar roupa, dos frigoríficos, tudo mais, simplificou a lide doméstica de uma maneira brutal. Quer dizer, basta ler livros. Aliás, há um livro muito interessante do tipo que eu gosto imenso, que é o Bill Bryson, que se chama Home, mesmo chama-se Casa, e ele é um ótimo contador de histórias, e ele conta como era a vida nas casas. Aquilo era a Inglaterra, mas a mesma coisa seria aplicável aqui, no fundo, pré-industrialização. E aquilo era um trabalho infinito, não é? E lá está, percebe-se que para uma casa ter o mínimo daquilo que nós podemos considerar condições hoje em dia, para quem usufruía dela, tinha que ter um número de mão de obra de pessoas a trabalhar diariamente brutal, porque tudo aquilo precisava de ser feito. A partir do momento em que surgem máquinas, também, no fundo, mesmo quem possa, no fundo, deixa de ter a necessidade que tinha antes de ter pessoas a lavar roupa à mão, por exemplo, e louça à mão, e sei lá, e não havia aço inoxidável, portanto tinham que ser talheres que tinham que ser areados e 30 por uma linha, não é? Porque parece-me que isso também tem uma influência grande neste processo, não é? Tem, mas por exemplo, até ao final dos anos 90, por exemplo, a percentagem de pessoas com máquina de lavar louça não era assim tão grande. De roupa... A louça, sim, pois. De roupa... Ou seja, isso também é menos importante. É importante, mas na realidade as condições económicas e a manutenção, enfim, do manancial... Estou a lembrar dos supermercados, por exemplo, que nós não reparamos nisso, mas facilita. E nem é só a comida pronta, é eu ir ali ao supermercado e ter tudo. Antigamente tinha que ser, eu lembro no tempo dos meus avós, ia-se, já nem sei como é que se chamava, mas não havia provavelmente supermercados, ia-se comprar coisas a sítios, havia uma mercearia, depois havia o talho, havia a frutaria, havia uma espécie de armazéns grandes, proto-hipermercados, que já não sei que nome é que tinham, mas que era um mercado abastecedor, sabe? Era assim umas coisas do género, que vendiam assim coisas em grosso, mas que tudo isso implicava pessoas, ou era o próprio, lá está, ou então implicava pessoas para irem àqueles sítios comprar as coisas diariamente. Né? Também uma das coisas fundamentais é o trabalho da mulher, é a mulher sair para fora, não é? Desse espaço privado. E estamos a falar na burguesia. Sim. Porque a mulher das classes operárias sempre trabalhou. Exato, sim. Quer dizer, não era um trabalho para realização profissional, claro. Como deve calcular, era uma necessidade. Sim. E, portanto,
Quando as classes médias começam a consolidar e a mulher também começa a sair e entrar na vida profissional, é evidente que a questão da simplificação dos modos de vida, mas há aqui um conjunto de fatores que vêm contribuir para a simplificação dos modos de habitar. Agora, naquela altura, a questão da habitação moderna é muito engraçada. Gostava só de dizer uma coisa a esse propósito. A habitação moderna chega a Portugal aos bocadinhos, é evidente, porque estas coisas não são assim. Mas nos anos 50, os olivais são um caso muito exemplar e os arquitetos aí têm um peso muito importante, e depois os construtores, na altura os promotores não eram uma figura assim tão conhecida, os construtores veem naquele modelo um modelo também económico, replicável e portanto adaptado. Mas o que é muito engraçado é que a realidade é muito mais feita de coisas híbridas, porque a evolução não é feita de modelos puros. Claro. E o que nós não temos, é do dia para a noite e não também, é do dia para a noite. Da noite para o dia, sim. E não é por vários motivos. Desde logo por uma questão de aceitação da mudança imediata e da adesão à mudança. E o que nós vemos é, nos anos 60 e até 70, coisas muito engraçadas, que são casas que misturam muito da tradição e do Sim, moderno. sim. E, por exemplo, há uma coisa engraçada. Desde logo, a passagem da entrada de serviço para a frente do edifício. Se vir, por exemplo, os edifícios dos anos 50, final dos anos 50 e dos anos 60, já vê duas portas à entrada, uma mais pequenina e mais feia e uma maior, mas quer dizer, já temos a entrada social e a entrada de serviço. Já temos dois elevadores, o elevador de serviço e o elevador social, e temos já, por exemplo, o quarto, o chamado quarto criada passa a chamar de quarto empregada, e tem uma coisa engraçada, que é, às vezes já tem a possibilidade de ter um pequeno vestíbulo, ou seja, localizando-se ao pé da cozinha, pode já ser autónomo para dar a possibilidade de outra utilização. E, portanto, há aqui modelos entre os anos 60 e 70 e final dos anos 50 que misturam muito a tradição e o moderno de forma muito, muito engraçada. Claro, a alteração não acontece. Não acontece, e desde logo porque os construtores também percebem que os modos de vida não mudaram assim de um momento para o outro, e não é um modelo arquitetónico que os vai mudar. Claro. E, portanto, o que se pretende é vender e adequar-se um bocadinho as coisas à procura, não é? Sim. Há um jogo permanente entre a tradição, quer dizer, o ideal de bom que depois as pessoas tentam mimetizar, sei lá, quem sobe na vida, por exemplo, tenta mimetizar um ideal qualquer, quem vem do campo, por exemplo, tenta manter algumas referências daquilo que no fundo lhe dá conforto, não é? Portanto, isso é outro, tudo isso conflui, não é? Esse aspecto estava a dizer, quem vem do campo tenta trazer algum aspecto, é uma questão que está muito presente no que nós chamamos, ou que se chamou, a habitação clandestina. E a habitação clandestina teve um grande peso em Portugal. Há vários tipos de habitação clandestina. Há aquelas situações em que as pessoas ocupam por simplesmente um terreno e autoconstroem a sua habitação, mas isto não é o predominante na habitação clandestina. A habitação clandestina essencialmente, foi um modelo muito presente nos anos 60 e 70, e isso não, mesmo até 80, mas sobretudo 60 e 70, portanto no grande período da urbanização, do êxodo rural, das pessoas do campo para a cidade, em que as pessoas compravam, nomeadamente nas periferias da cidade, terrenos que não estavam urbanizados e depois autoconstruíam ou muitas vezes construíam com o apoio de profissionais a sua habitação, e portanto elas eram proprietárias daquela casa, só que os terrenos não eram urbanizados, não eram infraestruturados, e nós temos imensos exemplos, Fernão Ferro, etc. Depois o que aconteceu, e já agora gostava de falar sobre isso, é porque há às vezes uma tendência para se dizer que Portugal não teve políticas públicas de habitação, ou que as políticas públicas de habitação em Portugal sempre foram completamente inexistentes, mas não é verdade. Por exemplo, no caso da habitação clandestina, que teve uma expressão enorme, como digo, nos anos 70, e no processo de urbanização das duas grandes cidades, e que por um lado permitiam às pessoas ter uma casa, uma moradia, que no fundo até há muito pouco tempo, se não mesmo ainda hoje, era o modelo dominante, o ideal dominante da habitação das pessoas, e ainda para mais dessas pessoas que vinham do meio rural, e que muitas delas eram muito engraçadas porque faziam uma espécie de fusão e traziam elementos da sua terra de origem, e fundiam ali elementos também da cidade, e portanto esta hibridez também se notava ali, e a casa era ali um projeto, era ali um instrumento fundamental
de um projeto de mobilidade social ascendente. Era que havia um exemplo no seu livro, um tipo que mandava fazer a lareira na aldeia, que tinha vindo da aldeia e não sei o quê, e umas portas, exatamente. Porque a casa tem isso. Sim. A casa e a cultura material têm isso. Por exemplo, uma chaminé, um tipo de telhado, um tipo de janela, ou mesmo um tipo de chão, é altamente simbólico do que é das memórias que pode trazer, das associações. Uma árvore, por exemplo, uma palmeira, traz associações do ponto de vista emocional, memórias de imagens muito fortes. E isso é uma coisa que a casa, por excelência, tenta incorporar esses elementos que simbolizam qualquer coisa. Mas já agora deixe-me só dizer uma coisa. A propósito da história do quarteirão e da casa moderna, que é muito engraçado. A habitação moderna introduz essa complexificação da casa popular e simplificação da casa burguesa, mas introduz uma outra coisa. Ela liberta os edifícios do quarteirão tradicional. A morfologia urbana tradicional é uma morfologia de quarteirão. Ou seja, essas avenidas novas que eu lhe estava a falar há bocado, a Avenida 5 de Outubro, a Avenida da República e a parte de trás da Avenida da República e por aí fora, até aos anos 40, a morfologia da cidade era em quarteirão, fechado. E a habitação moderna vai fazer o edifício livre, porque a ideia é beneficiar o mais possível do sol e, portanto, e por outro lado também idealmente construí-lo perpendicularmente às vias de circulação por uma questão de proteção. O que acontece é que a cidade, a partir dos anos 60 e 70, a cidade e a periferia ganham uma morfologia completamente diferente, com os edifícios. Se vir já, o quarteirão já não existe. Mas isto introduz uma outra coisa, é que o edifício moderno também aboliu, a distinção entre a fachada e as traseiras. E a abolição do quarteirão confere grande visibilidade às traseiras, que anteriormente não se viam. Porque estavam fechadas lá no quarteirão. Claro, estavam para dentro. Ou seja, os bairros tradicionais, ou pré-modernos, se quisermos, têm um segredo. A vivência no interior dos quarteirões é completamente invisível do ponto de vista urbano. Ou seja, o que se passa nas traseiras e no interior dos quarteirões da cidade pré-moderna é completamente invisível. A partir do momento em que o edifício se liberta do quarteirão, há aqui uma mudança radical, em que passa a haver, deixando de haver quarteirão, esse segredo da vida interna dos quarteirões deixa de poder existir, no fundo. Deixa de poder existir. E aí é que eu ia... Há um filme, que é muito engraçado. Para quem sempre viveu em casas, em edifícios, a partir dos anos 60, ou em cidade, ou em meios rurais, que não tinham essa ideia do quarteirão, eu acho que é muito engraçado fazer uma visita pelo interior dos quarteirões e, inclusivamente, olhar para o interior desses quarteirões, porque é uma outra vida. E há um filme que eu gosto muito, que é um filme do Ettore Scola, que se chama Una Giornata Particolare, eu não sei, é um dia especial, acho eu, com o Mastroianni e com a Sofia Loren, e que eu gosto imenso desse filme, porque exatamente começa uma filmagem fantástica, que é pelo interior do quarteirão. E nós entramos na vida da casa através da cozinha, onde ela está a trabalhar, a Sofia Loren, e é muito engraçado. Aliás, eu moro, por acaso, num quarteirão fechado, e esta sensação, eu espero que os meus vizinhos não me estejam a ver, mas é muito engraçado olhar para os outros na fachada, porque é uma espécie de janela indiscreta em que nós vemos, quer dizer, eu não estou a ver, mas há ali muita vivência, há ali uma coisa, só mais uma história muito engraçada, que é o outro lado, se quisermos, deste lado do positivo e do negativo da cidade, ou seja, não é positivo e negativo no sentido avaliativo, mas do visível e do invisível da cidade tradicional. Esses quarteirões são muito vividos por gatos. Têm muitos gatos, porque eu na minha outra casa tinha, que também era um quarteirão fechado, havia imensos gatos que andavam por lá, porque aquilo são universos completamente fechados, às vezes têm outras construções lá dentro, etc, etc. E uma vez um desses gatos que vivia no interior dos quarteirões entrou pela minha casa e fugiu e foi até à varanda da frente. Bem, e é espetacular a forma como ele ficou a olhar para o que se passava
no lado... Porque era tudo diferente. Porque era tudo diferente, Claro, percebe? claro. E então isto é uma espécie, o gato é uma espécie de... Que giro, sim, que sim. só conhecia o lado interior do quarteirão, e nós, quer dizer, nós os que vivemos por um lado só conhecemos... Sim, e nem reparavam nessa... E sim, já agora deixa-me só sim. dizer, porque isso tinha também a ver com este lado, com essa distinção entre a fachada e as traseiras, em que as traseiras eram uma coisa menor e a fachada era uma coisa Exato. superior, de representação, de Para se mostrar, investimento, de representação. E hoje em dia nós estamos a assistir a uma inversão. Depois o quarteirão foi recuperado. Sim. O quarteirão foi recuperado nos anos 80, 90, mas é um quarteirão aberto. Por exemplo, a Expo já tem um desenho completamente de quarteirão, mas aberto, muitas vezes, ou não. E hoje em dia as casas, e nomeadamente quando são reabilitadas, muitas vezes vão fazer exatamente o principal da vivência nas traseiras. Porque os critérios são outros. Sim. Completamente... Isso é giro, mas e porquê é que acha que aconteceu essa mudança? Primeiro, a casa moderna veio abolir do ponto de vista formal a distinção entre as traseiras e a fachada. Mas é evidente que isso não aconteceu, Sim. do ponto de vista prático, porque essa distinção manteve-se na vivência das pessoas e no ideal de casa das pessoas durante muito tempo, e em muitas circunstâncias ainda se mantém. Mas é evidente que a partir do momento em que as pessoas começam a ter estilos de vida muito mais informais, essa distinção deixa de fazer sentido. Por outro lado, as traseiras têm duas mais-valias. As traseiras desses quarteirões. Sim. Uma é, às vezes tem um jardim, Sim. ou uma varanda aberta. Tem privacidade, ao contrário da Tem varanda virada para a privacidade frente. e tem muito menos barulho. Sim, é o que nos faz sentido hoje em dia. Exatamente, porque os critérios, ou seja, porque os ideais de casa, os critérios de valorização habitacional, os critérios de valorização do sítio, isto é, os ideais de sítio, de localização, são completamente mutáveis ao longo do tempo. São construídos socialmente. Imagino que tenha que ver também com a vida menos projetada para a frente. Por exemplo, nos bairros tradicionais mais antigos havia muito uma vida de ir à janela e falar com os vizinhos, por exemplo. Aí já não seria bem esse esquema. Mas apesar de tudo, estaria mais próximo disso do que hoje em dia, que nós queremos é ter privacidade e, sei lá, poder ter os amigos em casa. Aliás, aqui neste bairro é a mesma coisa, embora não sejam bem varandas. Mas é giro a pessoa ver as varandas viradas para a frente das casas. Eu lembro em casa dos meus avós, por exemplo, havia uma varanda, e era uma varanda relativamente grande virada para a frente da casa, que não tinha uso nenhum. Não sei porque é que a puseram lá. Porque claro, quer dizer, são varandas viradas para a rua, a pessoa não quer estar lá. Hoje em dia, sobretudo, quer utilizar o... Porque a ideia da fachada, a ideia da representação, a ideia de mostrar alguma coisa, Sim. Era fundamental. Mas sobretudo, estava completamente incorporada esta ideia de que as divisões mais valorizadas estavam na parte de frente da casa e as divisões menos valorizadas Exato. na parte de trás da casa. E hoje em dia... é ao contrário, de certa forma. Se for, ou ao contrário, é indiferente. Não, os critérios são outros, porque esta distinção tende a perder sentido. Não quer dizer que ela não exista ainda em muitas situações. Sim. É como a história da moradia. A moradia continua a ser um ideal habitacional para muita gente, mas provavelmente é menos do que era há uns anos, porque a ideia de viver no centro da cidade e a valorização do centro da cidade cresceu. Não cresceu por acaso, cresceu na sequência da transformação dos estilos de vida das pessoas, do aumento do nível educacional das pessoas que tendem a experimentar estilos de vida mais cosmopolitas noutros sítios, em que os centros das cidades é que são valorizados. Sim. E, portanto... E com a melhoria da construção, viver em apartamento torna-se menos oneroso nesse sentido também, não é? Viver num apartamento com boa construção não nos retira grande privacidade, porque estamos suficientemente separados dos vizinhos. Não é como os prédios de outros tempos que subsistem, não é? De estrutura de madeira, por exemplo, ou mesmo depois que tem uma permeabilidade muito maior e, portanto, é normal que as pessoas almejem a ter a sua casa independente. Sim. Imagino eu, pelo menos. Mas isso tem muito que ver com esses ideais que é o que simboliza uma casa, uma moradia, é a ideia a ideia da privacidade, a ideia de ser feita à minha medida, da personalização, etc. Isso é muito importante. E há um lado interessante que eu imagino que também estudo, que é o facto disto tudo obviamente também ser diferente, independentemente destas tendências mais cronológicas, há obviamente diferenças entre as próprias pessoas. E, por exemplo, uma coisa que é giro a pessoa observar é como diferentes pessoas dão
uma importância diferente à casa, por exemplo, e até diferentes culturas. E isso nota-se muito, quer dizer, há pessoas para quem a casa é algo de muito importante, tudo. É tudo, quer dizer, como é que eu vou dizer, não quero só que ela esteja bem cuidada, mas que também que nos reflita, até porventura esteticamente, ou que tenha as coisas que nos são mais próximas. E até, aliás, até há quase um paradoxo de, entre as pessoas com mais posse, ou entre as classes socioeconómicas mais elevadas, paradoxalmente até a casa pode ter um fim mais puramente funcional do que para outras pessoas, no sentido em que é menos uma prioridade. Não sei se estou a fazer entender. Eu percebo perfeitamente o que é que está a dizer, mas eu acho que isso não é uma questão... Ou seja... Mas depois também tem a ver com fases de vida. Eu acho que tem a ver com fases de vida e tem a ver com as próprias pessoas, quer dizer, há grandes diferenças do ponto de vista da classe, e a classe tem aqui uma importância grande, mas mesmo as pessoas que não valorizam a habitação como investimento, como um objeto de reflexo e de projeto e que materializa o seu projeto de vida, mesmo nesses casos a casa reflete muito a sua forma de vida, reflete sempre a sua forma de vida. Agora, há um conjunto de fatores que são fatores sociais, desde a classe social até a fase do ciclo de vida, o nível de instrução, mas depois há fatores individuais e fatores que se cruzam com estes fatores sociais e que determinam completamente a valorização e o entendimento que as pessoas fazem da casa. A própria trajetória individual, residencial individual, do indivíduo, residencial e social em geral. E, portanto, há um conjunto. Por exemplo, os retornados. Era mais ou menos comum nas casas dos retornados encontrarmos elementos, objetos que vinham da África e que vinham da África e que eram a memória da África. Sim. Mas pronto, eu acho que há um conjunto de variáveis que são, por um lado, sociais, tem a ver com a classe social, tem a ver com o tempo, tem a ver com a capacidade económica, mas também há variáveis que têm a ver com o percurso individual, com a história de vida individual e familiar. Exato, sim. E com o próprio cruzamento, imagino... Entre isso tudo, claro. Entre isso tudo e o cruzamento de vontades e de perspectivas e de ambições, por exemplo, de duas pessoas que vivem juntas. Claro. E que há ali uma... E cada uma traz as suas. E, portanto, há ali uma negociação e uma espécie de uma síntese, se quisermos, dos dois patrimónios. Essa síntese... Essa dimensão não é irrelevante. Não é nada irrelevante. Não é nada irrelevante. E, portanto, há uma negociação, há negociações. E, por exemplo, nesse livro, há os usos da casa, por exemplo. Até tem a ver com o tipo de família e com as estratégias do tipo de família. Eu estudei 3 casos. Podemos ir lá. Isto, portanto, no final dos anos da primeira década do século XXI, em 2008 e 2009, estudei 3 tipos de edifícios diferentes na cidade, que eram os lofts, na 24 de Julho, era a arquitetura sustentável no edifício na Expo, e eram os estúdios residence, que eram casas muito pequeninas, e ainda hoje existem, e todas elas existem, obviamente, no Poço dos Negros, que era um palácio que foi reabilitado. E é muito engraçado que, por exemplo, nessa arquitetura sustentável, que era um edifício na Expo, o edifício era engraçado porque tinha tipologias muito diversas, desde tipologias pequenas e T1s e T2, mas esses T1s e T2, eles próprios com organizações muito diversas, uns muito permeáveis e outros muito menos permeáveis, até casas T5, duplex, etc. E um dos casos que estudei foi uma família recomposta, ou seja, portanto, ela tinha casado com um senhor que já tinha 2 filhas adolescentes, e a forma como usaram os modos e usos daquela casa refletia claramente uma estratégia de definição clara do que era a nova família, ou seja, portanto, as miúdas do casamento dele tinham um quarto para elas e eles tinham os 2 em comum, um filho, um rapaz e uma rapariga, que dormiam no mesmo quarto, um bocadinho cor-de-rosa e um bocadinho... A ideia era mesmo, claramente, ela dizia, construir ali uma relação de fraternidade. Exato, não é? Entre aqueles. Ou seja, as formas e os sentidos que as pessoas dão às casas é completamente relacionado com o seu projeto de vida e com o seu modo de vida. E, portanto, tudo isto é de uma complexidade enorme e que tem muitas variáveis. Sim, que não são fáceis de isolar. Né? E que não são fáceis de isolar. Sim, não, isso é muito giro. Eu queria só... Por exemplo, no caso dos lofts, já agora...
Os lofts é um caso muito engraçado, quer o modelo em si, arquitetonicamente falando, quer depois o que eu encontrei naquele caso. Os lofts surgem, sobretudo, de forma mais evidente nos anos 60. Eram armazéns que estavam desativados e eram muito baratos, e, portanto, os artistas começaram, no Soho, em Manhattan, e não só, em várias partes, começaram a ocupar legalmente aqueles edifícios e, no fundo, a fazer daqueles espaços abertos, a sua casa e local de trabalho, mas a característica é esta mesmo, tem duas características que diferenciam da casa moderna e da família da casa moderna. Ou seja, por um lado são espaços abertos, Exato. sem divisões, e essa ideia de espaços polivalentes é muito importante, mas não é a polivalência das classes populares que falámos há bocado, que é uma polivalência imposta, claro, pobre. É escolhida, sim. Esta é uma polivalência escolhida, e são espaços também que, no fundo, negam a casa moderna já como uma casa que representa a família dita tradicional, que não era tradicional, mas com a divisão da sala, etc. Mas também tem outra característica, eles acabavam, portanto, eram eles que acabavam e finalizavam aqueles espaços, portanto, os espaços vinham em bruto, e portanto, no fundo, também é um cenário da criatividade, porque eram essencialmente artistas e pessoas ligadas à comunidade artística que estavam naqueles anos 60 a viver nessa comunidade, e ao mesmo tempo tem uma outra componente que é completamente divergente dessa casa moderna, da família tradicional, moderna, chamemos assim, que é um sítio que era simultaneamente espaço de trabalho e de espaço de vivência. Pronto. Exato. E, portanto, mistura duas funções que estavam completamente separadas. Os casos dos lofts em Lisboa é muito engraçado, porque foi quando se começa a ver a necessidade de diversificação da oferta habitacional nesta primeira década deste século, é um promotor imobiliário que compra 2 armazéns. Uma era a antiga fábrica das lâmpadas Osram, portanto na 24 de Julho, e portanto em que todo o cenário, portanto, é o Porto de Lisboa e, portanto, aqueles contentores, portanto, há todo um cenário industrial, etc. E faz a reabilitação daquilo em lofts. Só que não tem nada a ver com aqueles lofts originais, ou seja, porque são plantas já completamente definidas, e em que esse elemento simbólico dos materiais é fundamental. E quais são os 2 elementos fundamentais que nós, a sociedade, associamos ao industrialismo? É o ferro e o tijolo, e, portanto, aqueles 2 armazéns não tinham quase ferro e tijolo em lado nenhum, e esses 2 elementos marcam completamente a identidade, sobretudo dos espaços comuns e da entrada, o ferro e o tijolo. Sim. Porque tem uma carga simbólica muito forte. Os edifícios, depois, os fogos, depois, as casas, depois, ou são em mezaninos, portanto têm uma cozinha por baixo e uma sala, e depois uma mezanino que é o quarto, ou eram espaços fechados com cozinha, e em que houve pessoas que abriram tudo e sobretudo, deram-lhe uma carga muito, personalizaram muito os espaços. Mas o que foi engraçado foi ver o tipo de pessoas que foram para lá, e a diferença não só no tipo de casa que essas pessoas escolheram, mas no tipo de utilização que lhe deram e no significado que lhe atribuíam nos projetos que tinham para aquelas casas. Ao contrário do que se poderia imaginar, não havia artistas, porque aquilo quer dizer, para já era relativamente caro, e depois aquilo não é uma coisa original, e portanto os artistas podiam considerar aquilo uma coisa um bocado um pastiche, uma coisa fake, forjado, não é? E tínhamos muitas pessoas ligadas ao design, à publicidade, e portanto essa dimensão muito da imagem e simbólica. E da criatividade. Etc. E depois tínhamos 2 tipos de formas, de modos de habitar engraçados, que estavam relacionados com o tipo de casa escolhida. Eu chamei os indefetíveis e os ocasionais. Os ocasionais eram aqueles que estavam ali, pronto, e que escolhiam as casas da mezanine, e que estavam ali numa fase do seu ciclo de vida, porque o sítio era bom, ou para eles podia ser bom, mas imaginavam que aquilo era uma fase transitória do seu ciclo de vida, e não mexiam, que não fizeram alterações a casa. E os indefetíveis, que toda a vida tiveram como ideal de vida viver num loft. E, portanto,
são pessoas que foram muito, tiveram uma adolescência muito passada nos anos 80, em que esses filmes muito vindos da cinematografia americana, norte-americana, em que a ideia do loft como estilo de vida alternativo era muito presente. E eles referiam sempre os mesmos filmes. Aliás, como num estudo do Canadá... Quais eram? Ainda se lembra de algum? Era o 9 semanas e meia, por um lado, e o Dancing... Flashdance? Flashdance, exatamente. Isto não conhecia sequer. Eu acho que é Flashdance. Deve ser, porque é de 1983. É isso mesmo, é isso mesmo. É o Flashdance. E depois houve outros filmes que também, Histórias de Nova Iorque, há um dos filmes de Histórias de Nova Iorque que aparece, mas eles nunca referiam isso. Ou seja, e esses indefetíveis sempre tiveram como ideal, andaram sempre à procura do loft. E eles que escolheram foram as casas que puderam mais personalizar. E a ideia era mesmo a ideia do open space, inclusivamente não ter portas em lado nenhum, e portanto esta é a ideia do open space. E esse é um aspecto giro, porque eu imagino que sobretudo hoje em dia, mais do que lá está em tempos em que tudo era muito mais rígido, hoje em dia deve-se perceber muito bem no fundo os ideais de vida e o estilo de vida, estilo de vida se calhar até será a melhor expressão daquelas pessoas. Eu imagino que isso se perceba muito bem indo visitando essas casas e estando em casa das pessoas. Eu imagino que a Sandra até se calhar é um bocadinho como quando a pessoa está a falar com um psicólogo que acha que ele não está a ler os pensamentos. Eu imagino que eu estava a pensar nisso, até estava a comentar isso há bocado. Eu imagino, a Sandra veio cá a casa e pensou, ok, se a casa é desse tipo, ok, já viu o que é que fizeram. Vou já tirar o retrato. Não. Fizeram aquilo ali, eu já estou a perceber. Okay. Tem isto assim, deve ser. Não, eu não sou nenhuma. Não. Mas isso é mais ou menos inevitável. Não. Eu acho que é evidente que a casa diz algumas coisas, mas quer dizer, eu acho que as pessoas também são muito mais complexas do que isso. E eu também não tenho objetivos nenhuns de psicologizar análises, nem. Não tenho nada. A questão é se não é inevitável pensar isso. É que isso nós não controlamos. Não. É evidente que tenho algumas coisas que ligo mais do que as outras pessoas e que interpreto mais do que as outras pessoas. E depois. Isto agora não tem nada, quer dizer, depois eu também misturo na minha cabeça, quando não estou a trabalhar, coisas do meu próprio quadro estético, não é? E, portanto, ou seja, não estou sempre em análise, e, portanto está ali, mas vou dizer, eu adoro ir a casas, adoro. Pois, imagino, exatamente. Adoro. E é muito informativo. E por acaso, uma coisa que eu estava a pensar há bocadinho, não, quando estava a preparar o episódio, e até é bom para nos fazer a ponte para a Lisboa atual, aqui falando no caso de Lisboa, porque é o caso que a Sandra conhece melhor e eu mais ou menos também. Hoje em dia deve ser relativamente possível de nós mais ou menos mapearmos a alocação, a afetação das pessoas às várias zonas da cidade consoante o estilo de vida que têm. Por exemplo, o estilo de vida, se por exemplo são lisboetas ou se vieram de fora, por exemplo, para um lisboeta será porventura mais importante viver se tiver nascido lá, sobretudo, importante viver no centro, por exemplo, enquanto, por exemplo, para alguém que vem de fora, pelo menos eu sinto um bocadinho isso, não é uma coisa tão importante para lá do lado funcional, né? Por exemplo. Nós fizemos lá no Isqueté um projeto sobre... E que também tentava desmistificar algumas ideias e que eu gostava de continuar a trabalhar nisso porque estas transformações que estão em curso vão mudar um bocadinho. Que era sobre as trajetórias residenciais das pessoas. Ou seja, de onde é que as pessoas vêm, onde é que as pessoas se instalam, para perceber, no fundo, como é que o território da cidade e da área metropolitana se constituiu, não é? Uhum. Porque, na realidade, ele constitui-se a partir da instalação de pessoas que vêm de diferentes zonas. A primeira coisa que é bom desmistificar é que a área metropolitana não se criou às custas da expulsão das pessoas do centro da cidade para fora. A área metropolitana e as periferias, chamemos as periferias da cidade de Lisboa, criaram-se, isto no Porto é igual, criaram-se com movimentos de pessoas que vêm de fora e que se instalam, na maioria dos casos, diretamente nessas periferias. Depois, houve muitas pessoas que saíram da cidade de Lisboa ou que foram para zonas novas numa relação de custo, em que fizeram o trade-off entre as opções e optaram por isso. E isto tem a ver com o ciclo da cidade com o ciclo da cidade e com aquilo que eu estava a dizer há bocado, que são os ideais urbanos, que são urbanos e habitacionais, que são muito mutáveis ao longo do tempo e que são socialmente construídos. Ou seja, nos anos 60 e 70, quando se dá o grande momento de construção
de consolidação da área metropolitana de Lisboa, a ideia da casa velha era muito desvalorizada. A ideia do centro histórico era uma coisa hiper desvalorizada. Sim. E isto é uma coisa que não é específico nosso, quer dizer, é uma coisa que aconteceu e, portanto, as pessoas tinham como vontade ter, por um lado, a possibilidade de aceder à propriedade era uma coisa recente, como eu estava a explicar, porque a propriedade horizontal só aparece nos anos 50 e era, de facto, um achievement, a propriedade. Poder comprar uma habitação era um achievement. E depois, ter uma casa nova, e quando digo nova não era necessariamente nova, mas moderna, isto é, podia ser nova em segunda mão, podia ser moderna em segunda mão, era um outro aspecto fundamental, porque as condições habitacionais das casas, que na altura não se diziam antigas, eram mais velhas, eram muitíssimo más. E, portanto, esse processo acontece. E, portanto, Nessa altura, nos anos 60, 70 e 80 e até 90, não era, e não é por acaso que a cidade no centro se vai degradando sem grande capacidade de atração das pessoas. E, portanto, quando há bocado me dizia um lisboeta típico, foi isso que me disse, um lisboeta, quer ficar no centro, não é bem assim. O que é que muda aqui? Muda um crescimento da valorização do centro histórico e que se prende com questões culturais a nível internacional, em que a reabilitação urbana e a valorização dos centros históricos começa-se a valorizar em termos internacionais e também cá, e cá torna-se mais evidente nesta década, claro. Mas já começou, havia nichos e segmentos sociais que já tinham valorizado, já estavam a valorizar, sobretudo pessoas com nível de instrução superior, etc., o centro da cidade. Mas o nosso estava mais depauperado, menos bem mantido do que os outras capitais, ou não? Parte da razão para as pessoas preferirem viver na periferia porque tinham condições melhores é o simples facto de que as casas no centro não foram bem mantidas, até porque custa mais restaurar uma casa do que construir uma nova e, portanto, até do ponto de vista estritamente orçamental de políticas públicas, poderia valer mais a pena construir casas novas do que estar a reabilitar o centro. Portanto, o centro ficava em mais condições e as pessoas não queriam ir para lá. E a minha dúvida é se isto era especialmente o caso, se isto é verdade, isto que eu estou a dizer. Há um conjunto de fatores, por exemplo. A propriedade era muito importante para as pessoas. Pronto. Ter acesso à propriedade. Claro. E nos centros urbanos, o arrendamento era dominante. Só em 2011 é que na cidade de Lisboa nós temos um 50-50, uma partição entre a percentagem de arrendamento e a percentagem de propriedade. Esse é um primeiro fator. As possibilidades de comprar uma casa no centro histórico eram muito menores do Estou que... a perceber. Sim. Isso era um fator. Por outro lado, eram casas antigas e, de facto, a ideia de reabilitar, as pessoas queriam uma casa nova e isso era outro fator muito importante. Retomando a sua pergunta anterior, que me perguntava se era só aqui ou se era mais aqui, se era mais aqui ou no centro. É uma questão de decalagem de tempo. Nova Iorque também teve um processo de decadência e é muito engraçado ver isso em alguns filmes. Teve um processo de decadência do centro de Manhattan nos anos 70 muito forte. Muito forte. Com um pico de insegurança. E com um pico de insegurança e com, enfim, muito forte. E outras cidades também tiveram isso. E, aliás, o problema que se debatia ainda nos anos 90, nomeadamente em termos internacionais, lembro-me de uma conferência que fui para aí em 2010, não sei, em 2008, o tema da conferência, que era da Rede Europeia de Habitação, de Investigação em Habitação, era Shrinking Cities. Era isto mesmo, ou seja, ainda estávamos a falar em muitas, portanto, isto seria na primeira década, não me lembro exatamente quando, mas na primeira década do século XX, ainda um dos problemas em muitas cidades era ainda esta questão do recuo demográfico das cidades. Há aqui uma confluência de tempos e uma sobreposição de tempos, não é? E algumas cidades, o processo começou anteriormente, mas o caso de Lisboa e o caso do Porto têm fatores interessantes. Por um lado, porque é que isto se atrasou um bocado? Há fatores gerais, há fatores políticos, há fatores internos e há fatores externos. Em primeiro lugar, porque a nossa modernização foi tardia. E esse acesso a essas coisas, tipo a propriedade, a uma casa nova, modernizada, etc., é uma coisa que nós só verificamos nos anos 90, de facto.
Os dados estatísticos marcam ali uma grande diferença na década de 80 e na década de 90. E aí a entrada na União Europeia e todo o processo que está aí à volta teve uma importância grande. Isto é um dado fundamental. Mas depois, aqueles fatores que já lhe expliquei também eram, portanto, a questão da propriedade, etc, etc. E depois, o processo é engraçado, é interessante, porque, por exemplo, o incêndio do Chiado é uma espécie de golpe de misericórdia na reabilitação. O Chiado, nessa altura, portanto, o centro histórico estava completamente decadente. Começa a haver um debate sério sobre a necessidade de reabilitação, mas é uma coisa lenta. E depois, aliás, aquela reabilitação demorou imenso tempo. E nós entramos na primeira década do século XXI, em que, havendo já interesse, quer do ponto de vista da procura, quer do ponto de vista até dos construtores e dos promotores pela reabilitação, as condições não são favoráveis. Portanto, é uma década relativamente estagnada, embora que se comece a verificar a saída para o centro. Sim. E depois vem a crise. Mas há aqui um fator que raramente se fala e que é muito engraçado. Em 2006 é criado o grupo o gabinete agora não me lembro do nome, o gabinete de revitalização da Baixa, enfim, que era liderado pela Maria José Nogueira Pinto e que tinha figuras muito importantes, ou seja, tinha alguns elementos que iam ser figuras-chave neste processo, de forma direta ou indireta, nomeadamente o Manuel Salgado. Isto em 2006. É o comissariado da Baixa Chiado. E se nós formos ver o documento desse comissariado de 2006, já estava lá quase tudo o que se veio a passar. Ou seja, tinha três ou quatro estratégias que se vieram a verificar e que depois, evidentemente, tiveram outras concretizações dependendo de fatores externos e da nossa própria conjuntura. Mas era internacionalização, investimento também no turismo, reabilitação do centro histórico e valorização da zona ribeirinha, portanto, o reencontro da cidade com a zona ribeirinha, e uma coisa fundamental que é o que em sociologia ou em geografia, o conceito de um geógrafo do David Harvey, se chama empreendedorismo urbano, ou seja, que é uma forma de gestão. As cidades estão sem dinheiro, sem criação não tinham dinheiro, e a primeira década do século XX para nós foi terrível. Do século XXI. Do século XXI, com uma dívida, as cidades tinham uma dívida brutal. E essa ideia do empreendedorismo urbano, o que vai fazer é uma gestão da cidade em que se vai basear na ideia de parcerias público-privado. E, portanto, a ideia é buscar dinheiro, é investir, de certa forma, nas infraestruturas e ir buscar dinheiro aos privados para a reabilitação do edificado, e de certa forma isto foi o que se verificou. Depois é evidente que isto teve nuances muito grandes, enfim, por fatores externos, pela liberalização da lei das rendas, etc, etc, mas há um projeto. Havia lá uma ideia que era a única ideia que não se concretizou, que era aumentar a habitação para as classes médias. Pronto, pelo contrário, não é? Naquela zona. Daquelas zonas, portanto, no centro histórico. Ou seja, mas esse momento é um momento de charneira de definição da estratégia que se vem a verificar. Depois, houve um conjunto de procedimentos no sentido de concretizar essa estratégia, e houve fatores que ultrapassaram completamente os intervenientes desse processo. O Manuel Salgado é aqui uma figura fundamental no caso de Lisboa. Sim. É que é uma espécie de criatura... Manuel Salgado, que era o vereador da Câmara com o pelouro do urbanismo. Sim. E ele, quando nós fizemos a história da cidade, vai ser a par do Duarte Pacheco, dos anos 40, etc. Ele vai ter um peso fundamental porque desenhou completamente, não sozinho, mas teve uma importância determinante na cidade e na imagem da cidade que nós temos hoje, que é uma cidade completamente diferente. O processo, eu acho que isto agora é uma interpretação pessoal, o que aconteceu foi que, de certa forma, aquela expressão, a criatura ultrapassou o criador, sabe? Sim. Ou aqui um conjunto de efeitos não pretendidos. Eu acho que as pessoas não são más por natureza, não querem, não têm a teoria da conspiração. E de facto, acho que, por exemplo, este boom galopante dos preços, etc, não, é um efeito não pretendido. E esta abertura total, esta internacionalização não estava nos planos. Total.
Sim. Não, quer dizer, parte dela estaria nos melhores sonhos, parte dela estaria num pesadelo. Exatamente. Ou seja, no sentido em que é muito engraçado ver como é que o plano e os efeitos, como é que... Isso deve ser muito interessante, por acaso, ver isso. E ver o que depois aconteceu, não é? Há uma entrevista da Maria José Nogueira Pinto no Correio da Manhã, muito engraçada, em que... Da altura. 2006, em que dizem, portanto, a ideia é abrir a cidade, internacionalizar, promoção com os privados, porque nós não temos autonomia financeira para investir na zona ribeirinha, etc. Olá! Antes de voltarmos à conversa, deixem-me lembrar-vos que podem dar o vosso contributo para a continuidade e desenvolvimento deste projeto. Visitem o site 45graus.parafuso.net/apoiar para ver como podem contribuir para o 45 graus, através do Patreon ou diretamente, bem como os vários benefícios associados a cada modalidade de apoio. Se não puderem apoiar financeiramente, podem sempre contribuir para a continuidade do 45 graus, avaliando-o nas principais plataformas de podcasts e divulgando-o entre amigos e familiares. Muito obrigado pelo vosso apoio e agora de volta à conversa. Isso é giro porque leva-nos à questão do problema atual da habitação de Lisboa, que lá está, que tem mais a ver com políticas públicas e que eu também queria discutir consigo. Quer dizer, temos uma série de benefícios, pelo menos na minha opinião, e depois temos problemas que são mais do que um e são diferentes, não é? E não há necessariamente consenso em relação ao que entra na categoria de problemas. Não é? Exatamente. Acho que há um problema que é mais ou menos inegável, que é o aumento brutal do preço da habitação. Os dados que eu encontrei era um aumento de 66% desde o início de 2016. Isto é o preço médio de Lisboa, o que significa que, como isto será um desvio padrão, significa que há sítios onde aumentam menos, que tenderá, julgo eu, ser a periferia, mas se formos mesmo para o centro, o aumento será ainda maior do que isto. Isto é obviamente um impacto grande no sentido em que, para além deste impacto relativo, que já de si é grande, tem um impacto absoluto grande, porque a habitação tem um peso grande no orçamento das pessoas que tenham que ou pagar uma hipoteca ou pagar uma renda, não é? E eu próprio, em certo sentido, quando comprei casa, senti esse efeito na pele, embora tenha tido a sorte de comprar mais ou menos no início. Portanto, este é um efeito mais ou menos objetivo, não é? Sim, e mais ou menos incontestável. Incontestável, e que não se sente só aqui. Sente-se, aliás, isto até é interessante dar um passo atrás, porque nós tivemos um influxo de investimento estrangeiro que veio associado, que aconteceu mais ou menos desde 2014, aliás é muito recente, e está associado a turismo, não é? Ao aumento do turismo, há uma antecipação da continuação desse aumento e, portanto, há um investimento para ter retorno. Também há pessoas que vêm viver para cá, estrangeiros, pessoas se calhar já com alguma idade, 50, 60 anos, mas que já com vida feita, digamos assim, e também estrangeiros atrás de mais novos, atrás do bom clima, das startups e por aí. E depois temos aqueles casos, mas que serão menos representativos, tipo Madonna e afins. Sim, mas que são... Aliás, acho que ela já se foi embora. Já deve ter ido embora, e o tempo que teve não há de ter participado muito na vida local, mas... esses são mais nas vistas do que provavelmente o efeito que tem. Mas pronto, isto para dizer que há aqui uma série de causas para este efeito, e a principal delas será o turismo, julgo eu, aquela que tem o maior peso, e o turismo faz-se sentir no preço das casas, mas também faz-se sentir em tudo o que tem a ver com serviços prestados para o turismo, como por exemplo a restauração, não é? Eu imagino que já tenha sentido o mesmo que eu, que é perceber que os preços que depende, porque continua a haver bolsas não vocacionadas para o turismo, mas nota-se um aumento do preço da restauração e nota sobretudo o surgimento de restaurantes cujo menu está claramente vocacionado feito com preços de outros países, digamos assim. O que não tem mal nenhum, é normal que eles façam isso, não é? Mas nós com o nosso nível de vida ressentimos-nos o que é normal. Depois há outro efeito que tem que ver com aquilo que se chama gentrificação, não é? Que no fundo não sei se eu definir mal, corrija-me, mas aquilo que nós chamamos de gentrificação pode surgir por dois motivos. Por haver pessoas com um rendimento superior àquelas que lá estão e que no fundo decidem mudar, ou ao movimento de pessoas com rendimento superior para uma determinada zona e portanto vão acabar por desalojar as pessoas que lá estão por um simples efeito de preço das casas e daquelas pessoas terem incentivos para vender. E depois há outro efeito que eu acho que também cai dentro desta categoria, que é a mesma coisa a acontecer, mas por motivos de investimento, que no nosso caso veio muito de fora, para construir habitação para aluguer, para turismo, por exemplo. A questão da gentrificação, a gentrificação é
lato sensu, é a substituição de classes mais altas, de classes mais baixas por classes mais altas. Assim, isto dito de forma muito básica. Mas há um conceito mais interessante e é mais que dá maior... Que é mais útil. Os conceitos que vêm da academia popularizam-se e depois... São deturpados. Exatamente. O outro é o displacement. E neste displacement nós temos dois, pelo menos, depois há outros, mas há 2 tipos de displacement importantes. O primeiro é o displacement direto, isto é, há pessoas com mais dinheiro que vêm e as outras têm que sair, e é o que nós verificámos quando que se falou muito na questão dos despejos, etc. É o que nós verificámos, e já lá vamos se é para o turismo ou se é para outra coisa. E depois há o displacement indireto. E o displacement indireto é importante. Porquê? Isto quer dizer que essas pessoas com mais poder de compra vão para aqueles territórios, encarecem-nos e impossibilitam outras que estavam nesse movimento de irem para aí. Porquê é que isto é importante? Porque o que nos estava a acontecer era exatamente a primeira década do século XXI, iniciou-se esse processo de volta, não é volta, mas de descoberta do centro histórico por essas novas classes médias, mais escolarizadas, que estavam a ir para o centro e que tinham essa capacidade. Quer dizer, a habitação não era assim tão cara e, portanto, tinham essa capacidade. E tinham... Já agora são paredes, não falámos disso há bocadinho. E tinham razões para gostar de viver no centro, não é? Porque até de estilo de vida. Quer de estilo de vida, quer modelo habitacional, ou seja, mesmo a ideia... Estar perto de serviços, por exemplo, de restaurantes. E portanto, porque essa ideia tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há bocado, da valorização do centro histórico como representação ideal em certos grupos sociais mais recente. Mas, depois, para quê? Se é por causa do turismo, é uma mistura, e há aqui um fator importante. É evidente que nós tivemos um crescimento do turismo muito grande, mas é evidente que a habitação hoje em dia é isto. Também é um desses conceitos que viajou da academia para a sociedade, que é a financiarização da habitação. Ou seja, isto é, a habitação transformou-se essencialmente num ativo financeiro. Aliás, porque há muitos investidores que depois delegam aquilo, põem aquilo no turismo ou não, pronto. E isso é um fator. Agora, há uma coisa que eu acho que é importante perceber, que são aqui alguns dados importantes. Isto é um problema, que não é um problema nosso, é um problema que está neste momento a afligir, bem, o turismo pode com maior ou menor força, mas que está neste momento a atingir muitas cidades a nível internacional. E que se traduz numa coisa... Há um indicador muito interessante que revela porque é que é um problema das cidades. O diferencial entre o preço médio, quer para arrendamento, quer para venda, na cidade e no país, cresceu imenso. E isso é uma coisa muito engraçada. Por exemplo, Lisboa, há uns dados, depois os dados, por exemplo, o INE não tem estes dados, quer dizer, também tem estes dados de 2000, nós também podemos fazer, mas em termos comparativos com outras cidades, encontrei isto. Às vezes são as consultoras, eu não sei o que fazem. Deloitte, exatamente, que fazem estes estudos. Exatamente. E eu até tinha visto outro que ainda tinha mais países europeus, porque esse só tinha a União Europeia, se não me engano. Sim, julgo que sim. E neste Portugal está, ou seja, Lisboa estava a nível de venda no quinto ou como sendo o maior, com o diferencial maior, que eram 200 e tal, ou 300, um peso muito grande. E o arrendamento também, um bocadinho menos, o diferencial era um bocadinho menos, portanto, há aqui uma decalagem muito grande. O nosso problema... Era Lisboa e Paris, salvo erro. Neste caso, é porque eu vi os dois, okay. Eu vi dois, vi vi um que tinha as cidades todas, sim. E o Moscovo, mas Paris também, sim. Paris era muito elevado, mas não sei se o diferencial era assim tão elevado. Mas há aqui um problema, e o problema que caracteriza todas as cidades é que a decalagem, ou seja, os preços subiram imenso na sequência desse investimento financeiro, e ao contrário dos salários e do rendimento de trabalho, que se não estagnou, às vezes até regrediu e precarizou. Claro, sim. E no nosso caso é particularmente grave porque os salários médios são muitíssimo baixos. E mesmo o diferencial, e isso é engraçado se virmos, o diferencial do salário entre Lisboa e o resto do país, quer dizer, não é comparável com este diferencial. Existe, mas não é proporcional, claro. Nem minimamente. Nem sim, pouco sim. mais ou menos. Claro. Nem pouco mais ou menos. Sim. E, portanto, estes 2 ou 3 dados são questões que mostram claramente que estamos aqui perante um problema essencialmente das cidades e que, no nosso caso, exatamente porque temos uma estrutura laboral precária e deficitária do ponto de vista dos salários, a situação é muitíssimo, ainda mais grave, sendo que é bastante grave já também nas outras cidades. Portanto, o que nós estamos aqui a verificar
é, basicamente, a nível internacional, uma mudança muito grande do ponto de vista estrutural da habitação, das condições de vida na habitação, no setor da habitação. E uma delas, e tem várias componentes, a característica maior é este aumento exponencial dos problemas de inacessibilidade habitacional, nomeadamente entre as classes médias, mas também uma outra questão, e que se relaciona com o que estávamos a falar há bocado, que é uma dificuldade crescente de acesso à propriedade. E as pessoas são removidas ou remetidas obrigatoriamente para o mercado de arrendamento, que também é um mercado não só muito difícil, porque os preços estão muito instável. E, portanto, se nós já tínhamos, por parte das gerações, não eram só gerações mais novas, a partir dos 50 para baixo, e até antes, uma grande precariedade laboral, agora sobrepõe-se uma grande precariedade habitacional. E isto é uma situação nova. As políticas públicas, por outro lado, a nível internacional recuaram, desde a primeira década do século XXI. A Holanda, que tinha um Estado forte em termos de habitação, recuou, liberalizou, se quisermos. Só para terminar esta questão, o que aconteceu basicamente é porque isto é um problema das cidades, ou seja, porque no fundo há um descolamento dos mercados imobiliários locais. Exatamente. Ou seja, o mercado local entra no global. Sim. No fundo, o mercado da habitação é aquilo que não entra bem nessa categoria, mas é aquilo que em economia se chama um bem não transacionável, né? Que é no sentido em que, como não se pode vender propriamente para o estrangeiro, não se pode pegar aqui num lote e vender para o estrangeiro, e se pudesse fazê-lo também perdia, quer dizer, o valor alterava-se, porque também depende do enquadramento. No fundo, depende do nível de vida local. Com o turismo, e não só, mas sobretudo com o turismo, que é uma exportação de um serviço, isso dilui-se um bocadinho, não é? Por isso é que nós entramos nesse mercado global, não é? De repente, o valor de uma casa em Lisboa não é só o valor de um português ou alguém que vive em Portugal, que lá vive e faz a sua vida profissional cá, mas também o valor que lhe dá um turista que vem cá e visita a cidade e faz a sua vida cá. E de um bem transacionável num mercado global. Sim, mas esse valor depende deste, não é? A transação no mercado global... Mas é que isto não está só associado ao turismo. E eu acho que isto também tem a ver, quer dizer, o turismo é importante, e é muito importante, mas não é o único fator. Quer dizer, como disse há bocado e bem, há muita gente que veio viver, nós ainda não temos dados. Mas essas pessoas que vêm viver para cá... Não vêm para turismo. Não, elas não vêm para turismo, mas aí isso é mais orgânico, no sentido em que elas vêm viver para cá e passam a estar inseridas na sociedade e na economia local. E, portanto, esse encarecimento que existe na habitação por essa maior procura também se reflete no resto da economia e, portanto, esse pode ser um efeito mais dilatado no tempo, mas vai surgir. Enquanto o turismo é muito mais perigoso nesse sentido, porque nós hoje em dia podemos ter um boom turístico e amanhã deixar de o ter, não é? Mas é que isto não é só uma questão de boom turismo, também é uma questão de investimento financeiro na habitação, não é necessariamente dirigido ao turismo. Sim. Eu não sei, por exemplo, e aliás, sempre agora com a história do alojamento local. Fala-se muito, e até com as medidas do governo, no sentido de, como eles dizem, haver uma migração do alojamento local para o arrendamento de longa duração. E, quer dizer, isso não deixa de ser investimento. Quer dizer, os preços não vão baixar só por si. Mas a questão é, os preços aumentaram porque houve um aumento da procura, não é? Isto em si não diz nada, não é? No sentido em que é preciso perceber de onde é que ela vem, não é? Mas há uma parte disto, e isso também é importante, acho que é outro ponto importante, que tem que ver com nós estarmos a viver há muitos anos num ciclo de taxas de juros baixíssimas e, portanto, há uma canalização de investimentos para ativos imobiliários que depois vai deixar de existir. O que não deixa de criar efeitos sobre a vida das pessoas. Aliás, precisamente por ir deixar de existir é que convém cautelar, porque significa que não pode ficar alto para sempre. Mas a minha intuição seria que este aumento da procura tem que ver com uma expectativa de um determinado valor daquelas casas, que tem que ver com o que, entretanto, as pessoas que lá vão viver ou turistas que lá ficam alojados temporariamente, tem que ver com o valor que essas próprias pessoas lhes dão, não é? E em termos de políticas públicas, eu pensando sobre isto, eu acho que, quer dizer, há aqui vários desafios. Quer dizer, no fundo, o desafio, em certo sentido, é aquele dizer em inglês, mais ou menos traduzido, é não deitar fora o bebé com a água do banho, não é? No sentido de tentar... E isto pode ser interpretado de duas maneiras mais ou menos opostas, não é? Por um lado, não deitar fora o bebé com a água do banho, no sentido em que tentar corrigir o problema, mas sem afugentar quer o turismo, quer o investimento estrangeiro, quer a vinda até de pessoas do estrangeiro para viver cá. Mas também, noutro sentido que parece mais ou menos antagónico, e que às vezes me parece também o esquecido quem está do outro lado desta contenda, que é, se nós deixarmos que o centro da cidade se esvazie dos habitantes, isso em si mesmo levará a que no longo prazo ele se torne desinteressante para os turistas também.
Não sei, não tenho a certeza. Eu imagino que sim, não é? Eu imagino que sim. Eu já tive essa experiência de ir a cidades. Algumas, nem todas acontece isso, mas já há cidades europeias que a pessoa está no centro e pensa, pá, isto já não é... Não, é uma coisa muito fake, sim, não é? Muito... Sim. Para além de tirar a vida social daquele sítio, não é? A sociedade, não é? Tirar no fundo deixa de existir uma vida local naquele sítio, deixa de haver habitantes locais, passa só a ser um sítio de passagem, não é? Voltando à questão das políticas públicas, o problema é que as cidades, e aí volta àquela coisa que estava a dizer do empreendedorismo urbano, as cidades estão muito dependentes do investimento privado e dessas fontes de financiamento, porque não têm autonomia para isso. Por outro lado, é um assunto que tem que ser trabalhado com pinças, porque na realidade num país como Portugal, que acabou por estar muito dependente, as soluções de saída da crise, se quisermos, acabaram por estar muito dependentes do investimento no turismo. Há muita gente que depende do turismo e, portanto, é evidente, não é uma questão de matar a galinha dos ovos de ouro, mas é assim, de repente não se vai fazer isso. Por outro lado, nós estamos a falar de investimento, estamos a falar que o mercado local entrou no mercado global e, portanto, há muitas lógicas que passam por uma questão de regulação que tem que se colocar a um nível internacional. Percebe? Para além das políticas públicas, as políticas públicas da habitação, e imagino que de outras coisas, têm que mudar um bocado a forma de atuação face ao novo contexto da globalização e, por exemplo, à própria economia digital. Uma das questões que hoje em dia se coloca mais no alojamento local também, e que Paris e não sei o quê estão a colocar, é também como é que se regula as plataformas, que são as plataformas da chamada economia digital, e nomeadamente em termos de políticas fiscais, porque, quer dizer, não se cobra nos países onde é que eles pagam impostos e que impostos e sobre criatividade, claro. Porque não têm presença física, ou seja, mas na realidade é o que nós vamos ter daqui em diante. Esta coisa da economia digital é uma coisa fundamental e qualquer dia até temos provavelmente a mediação imobiliária também neste registro de plataformas. Acho que já temos até um bocadinho. Exatamente. Este problema que nós estamos a falar, problema específico, é um problema das cidades e dos territórios metropolitanos e, portanto, tem que haver políticas públicas específicas ou com impulsos diretos ou indiretos por parte do Estado Central, com objetivos especializados e claramente especializados, porque isto é uma questão destes territórios e, portanto, hoje o que nós temos é semelhanças muito maiores entre os problemas que se verificam, por exemplo, entre Lisboa, Paris e Berlim, do que entre Lisboa e outros territórios do país. Portanto, esse aspecto é fundamental. Quanto ao turismo, é evidente, não é muito a minha área, mas eu acho que era importante que também não se... assim, o turismo é evidente que teve aqui um peso fundamental, mas o fator amontante é ter-se, e isto a nível internacional, a habitação ser, hoje em dia, um ativo financeiro. Seja ela destinada ao turismo, é evidente que o turismo vai continuar, mas pode ser destinado ao turismo, e é muito destinado ao turismo, mas pode ser destinado a outro tipo de atividades, por exemplo, ao arrendamento de longa duração. Percebe? Sim, por locais, é isso? Duvido que seja por locais, porque isto é uma incógnita. Mas a questão é, a entrada do imobiliário português no mercado global por si só não faz necessariamente aumentar os preços. Faz. Porque a procura cá continua a ser a mesma. Porque sincroniza. A questão é essa. Imaginemos, no mercado global há vários, chamemos circuitos, se quisermos, vários submercados, com vários... E, portanto, os valores da habitação no nosso mercado são balizados em função dos preços desse mercado internacional. Mas eles dependem da procura de quem compra cá. Não é de quem compra cá, é do investimento. Aquilo é um investimento financeiro. Está a perceber? Não é para quem compra. Porque quem compra não é quem compra cá. Mas quem não é de cá, compra... Mas não compra para utilizar, compra como investimento. Como investimento, mas o que eu quero dizer com isto é... É um bem ativo, é um bem... Sim, mas quer dizer, vamos supor que estamos durante a crise, ou algures pré-2014, não é? Para esta subida recente.
E há um estrangeiro que decide, em vez de comprar um imóvel, tem poupanças para investir, e em vez de comprar um imóvel em Berlim, vamos supor um alemão, decide comprar cá. Quer dizer, obviamente que isto é um efeito pequeno, seria sempre um efeito marginal, mas isso em si mesmo não vai fazer aumentar o preço. O que ele vai fazer é comprar a casa cá, não é? Ele compra a casa para investir e depois vai vender a casa ou arrendar ao preço que puder, consoante a procura cá. Agora, aqui paralelamente parece-me, mas posso estar enganada, há um aumento da procura cá, seja por via do turismo, seja por via também dos negócios e quer dizer, no fundo sempre vindo do estrangeiro, ou seja, uma procura... Porque a procura cá existia, continua a existir, o rendimento das pessoas não aumentou muito, infelizmente. Pronto, e depois há aquilo, desculpa interromper, depois há aquilo que nós falámos, mesmo as pessoas de cá que investiam, que tinham depósitos, por exemplo, começaram a investir na habitação. Obviamente que há isso tudo, não é? Claro que sim. Mas quer dizer, esse é um fator mais conjuntural, não é? Se quisermos, esse fator ou pelo menos esperemos que seja conjuntural. Esse investimento na habitação em detrimento de investir em ações ou pôr em depósitos ou qualquer coisa que rendesse um bocado mais. Essa seria a minha intuição, não é? Que o simples facto de Portugal entrar no mercado global... Entra no mercado global e porque as pessoas investem num bem como podiam investir aqui. As pessoas nem sabem. Os chamados fundos de investimento imobiliário. Pronto. Quer dizer, imaginemos, eu vou ao meu banco em Berlim, por exemplo, sou alemã, e invisto num fundo que por acaso tem casas em Portugal e, portanto, ou seja, é uma coisa muito mais complexa. Sim. Não, claro, ou seja, claro. O mercado, hoje em dia, isto é um mercado financeiro e, portanto, é uma coisa muito em que não há uma relação direta, está a perceber, entre quem compra, quem vende e quem, quem financia. Percebe? Porque a procura por aquele bem financeiro, que por acaso é uma habitação que se situa na cidade de Lisboa, na cidade do Porto, aumentou imenso em termos internacionais. E como a procura aumenta, é evidente, mas e sobretudo vai valorizar, ou vai classificar o valor daquele imóvel em função das expectativas e dos preços do mercado internacional, está a perceber? É uma questão de investimento financeiro. Sim. Eu estava a pensar, e se calhar até terminamos assim, a conversa já vai longa. Gostava de saber a sua opinião para... Há um problema imediato e há um problema mais de longo prazo. Não é? O problema de longo prazo, no fundo, é aproveitar esta onda da melhor forma, tentando minimizar-lhe os riscos e aumentar os benefícios. Não é? E depois há um problema imediato e evidente, não é? Que é o problema de, lá está, como a Sandra falava há bocadinho, da discrepância entre os... E que tem que ver com... Quer dizer, se amanhã as pastilhas elásticas dobrarem de preço, eu não sou muito consumidor de pastilhas elásticas, vou supor que era... Eu vou ver, não penso mais do que 5 minutos sobre o assunto. Mas é um bem essencial. Porque sim. Não é... Porque a pastilha elástica custa 5 cêntimos ou 10 cêntimos, sim, não é? Sim. E, portanto, se dobrar para 10 ou 20, isso não me causa uma grande mostra. Agora, se a renda que eu pago dobrar de 500 para 1000 euros... São mais 500 euros, o efeito absoluto daquilo é gigante, que acho que eu acho que é o grande problema aqui, não é? Quer dizer, um aumento de 66%, por exemplo, aqui significa um aumento em termos absolutos muito grande. Sim. E sobretudo com um rendimento baixíssimo. Exatamente, com um rendimento baixíssimo e depois cria taxas de esforço muito grande. Portanto, esse é o problema de mais curto prazo que precisa ser resolvido. E depois... A longo prazo nós não sabemos o que é que vai acontecer isto, ou seja, não sabemos se o turismo se vai manter, se o interesse mais no sentido do lado estrangeiro se vai manter, não sabemos o que é que vai acontecer a essa atratividade do investimento no mercado imobiliário. Temos também a questão de, quer dizer, um nível mais fino de também tentar perceber qual é o investimento estrangeiro que surge, porque há investimento estrangeiro que nos pode beneficiar imenso, até por efeitos indiretos que tem, sabe, porque cria emprego, não sei o quê, e depois há outro investimento estrangeiro que muitas vezes está associado à corrupção, por exemplo, que os vistos gold, por exemplo, noutros países tiveram problemas desse género, porque criam uma óbvia promiscuidade entre poder político e poder económico, não é? E põe nas mãos de poucas pessoas decisões desse género, e isso tudo parece-me que são desafios para o futuro. A questão que eu estava a liderar há bocadinho de como assegurar que no fundo a cidade não perde a alma. Pelo menos para mim isto vai para lá de uma espécie de direito das pessoas a viver num determinado sítio, que eu pessoalmente acho difícil de justificar. Obviamente que a vida da cidade é a vida dos habitantes e não de quem está de passagem. Portanto, se há uma determinada zona que deixa quase ter habitantes, é inevitável que aquilo vai ter um efeito
pernicioso a prazo porque despe ou retira ali uma teia de socialização que deixa de existir. E por exemplo, pus aqui uma série de coisas em cima da mesa, mas eu tinha, pode pegar nos que quiser, mas terminamos assim, gostava de saber a sua visão para o futuro. Era o que estava a dizer há bocado. Em relação às políticas públicas, de atacar esse problema imediato e urgente, que aliás não começou agora, começou em 2016, 2017, da acessibilidade da habitação, não é? Do aumento brutal do preço. Nós já estamos a assistir a medidas, só que tem um problema, é que elas estão a ser lentas, não é? Pois, e o problema é e o problema urgente, é imediato, sim. É urgente. Aliás, não é por acaso que a Secretaria de Estado é criada, a Secretaria de Estado da Habitação, que não existia durante 13 anos, é criada em 2017, porque há a percepção de que há um problema novo que surge, e que é um problema de acessibilidade, designado de acessibilidade da habitação às classes médias, que é um grupo social particularmente importante para os governos. Pronto. Agora, como lhe digo, os Estados têm neste momento as medidas de política do Estado, as da Administração Central, portanto foi aquele programa de arrendamento acessível que não funcionou, não sei se tem noção, que era os 20%. Teve pouca adesão, não foi? Teve pouca adesão, tem dois problemas. Por um lado é porque, pelo critério da acessibilidade, porque definiu o critério da acessibilidade 20% abaixo do valor de mercado, e isso já é um valor muito alto para as pessoas, mas eu acho que também tem um problema de operacionalização que tem a ver com a plataforma de funcionamento, que não faz o match direto entre os potenciais arrendatários e os potenciais inquilinos e, portanto, os potenciais proprietários, e, portanto, aquilo não funciona. Pronto, até à data deve ter 100 ou qualquer coisa, contratos realizados. Portanto, já percebemos que os princípios são bons, mas, ou a intenção é boa, mas o programa não funciona. Agora, o que nós verificamos é que são as duas cidades, e sobretudo mais afetadas pelo problema, e nomeadamente Lisboa, que está a começar a atacar o problema de forma mais robusta, com o tal também problema de arrendamento acessível, o problema de rendas acessíveis, portanto os dois nomes são parecidos, e que eu acho que agora vai desbloquear um bocadinho. E por outro lado, o Orçamento de Estado também, eu acho que não há aqui soluções, tem que haver múltiplas soluções. E neste momento estamos a assistir apenas a soluções direcionadas para o arrendamento acessível. Por exemplo, a questão da propriedade e do acesso à propriedade está a ser muito descurada, e não toca naquela questão que eu disse há bocado, que um dos problemas internacionais neste momento é que, sobretudo as gerações mais novas que não tiveram acesso, que não se autonomizaram até à crise, ou que se autonomizaram depois da crise, estão a ser arredadas da propriedade, e a propriedade hoje em dia, e sobretudo em determinadas zonas, é um fator importante de distribuição da riqueza, e sobretudo quando nós temos situações de grande precariedade laboral, é um fator muito importante de manutenção, até porque o arrendamento cria, as pessoas tendem a ter mais risco. Portanto, as soluções têm que ser muito diversas, quer do ponto de vista do tipo do regime de ocupação, do arrendamento, mas dos tempos e sobretudo dos tempos de execução, ou seja, um programa que se limita, por exemplo, o do Estado, aquele que eu falei, tinha a vantagem de ser uma solução, se funcionasse, de ser uma coisa de curto prazo. Qual? Aquele que eu falei da plataforma do programa de arrendamento acessível, era uma coisa de curto, ou seja, o que me parece também importante aqui é coordenar programas com tempos também muito diferenciados, ou seja, porque os programas da Câmara de criação de arrendamento acessível estão muito vocacionados para a construção ou para a reabilitação, e isso é moroso. É moroso. Claro, pronto, agora criaram um programa novo que é subsidiar senhorios, enfim, e portanto, mas eu acho que eles começam a perceber a urgência da coisa e a necessidade de criar várias soluções. Só uma coisa, há aqui duas coisas. Há essa necessidade. A União Europeia nunca teve a habitação como política sua, foi sempre considerada subsidiária, ou seja, era uma responsabilidade dos Estados-nação, e portanto há agora uma crescente pressão no sentido, e a política fiscal é fundamental, ou seja, é preciso haver aqui uma redistribuição justa dos custos e benefícios destas questões todas, ou seja, um exemplo muito concreto.
Um dado que eu não dei há bocado. Nós vimos o grande diferencial entre os preços em Lisboa e no país, vemos o pequeno diferencial entre os salários em Lisboa, mas não vimos outro valor e que tem a ver com isto. É a grande diferencial entre, por exemplo, o valor do IMT, que é o Imposto Municipal de Transações Onerosas, no país e na cidade per capita. Ou seja, Lisboa tem um valor brutal. E, portanto, tem que haver aqui uma espécie de circuito de ir buscar também, isto é outro aspecto, de ir buscar também ir buscar financiamento às causas, se quisermos, e neste caso do imobiliário, e também do alojamento local, que é evidentemente, e aí há várias formas, e portanto haver aqui uma lógica de redistribuição dos custos e benefícios por quem tem mais responsabilidades e poder contributivo. E acho que há um dado importante, eu acho que há muito desconhecimento concreto, ou seja, houve aquela polémica do Ministro dos Negócios Estrangeiros que disse que os empresários não eram qualificados. Eu não digo que o Governo não é qualificado, não é essa a questão, mas eu acho que o Governo e a administração pública, seja a administração local e central, deviam estudar mais. E às vezes, como sabe, o estudo não tem resultados diretos, mas é importante. Por exemplo, uma coisa fundamental é a estrutura da propriedade atualmente. Quem é que são os proprietários? Porque o Governo tem, por exemplo, aquela coisa desse programa de arrendamento acessível, está muito vocacionado nos senhorios. Mas quem são os senhorios hoje em dia? Nós hoje temos senhorios completamente diversos e não temos uma noção clara da estrutura da propriedade, da habitação, e não vamos ter com os censos. Eu gostava que tivéssemos, mas não vamos ter. Não, porque eu acho que vai ser, imaginemos, o que nós vamos provavelmente ter é muitos fogos vagos, porque não encontramos, por exemplo, no caso do alojamento local, não encontramos lá o residente para fazer o inquérito, e portanto possivelmente vamos ter uma percentagem grande de fogos vagos. E eu acho que é um aspecto fundamental também perceber exatamente estas noções todas que nós temos do investimento, não sei o quê, as coisas do investimento estrangeiro, mas como é que isto se concretiza? Sim. É um desafio grande e lá está. Até porque as soluções há algumas que têm efeito imediato e outras... É muito complexo. A questão de tentar aumentar a oferta faz todo sentido. Como a Sandra dizia, é evidente que isso não tem o efeito de imediato. Não é? Não pode resolver. E depois há a questão de... Uma coisa é o problema da habitação acessível, no geral. Outra coisa é se há interesse em criar habitação acessível no centro. São duas questões diferentes. Nós podemos concordar com o primeiro e achar que o segundo é menos importante, ou achar que eles são ambos muito importantes, por exemplo. Não é? Portanto, tudo isso é um debate grande. E depois há uma outra questão, quer dizer, por exemplo, mesmo para terminar, é que nós aqui estamos muito dependentes. Nós temos uma economia, tem a ver com a economia, estamos muito dependentes do turismo e do próprio imobiliário, ou seja, há pessoas que têm rendimentos muito precários, apesar de terem qualificações muito elevadas, mas que conseguiram comprar uma ou duas casas na altura, ainda que conseguiam comprar, e vivem completamente disso. Por isso também, quem é que são os proprietários e de quem é que vivem os proprietários? Ou seja, porque a situação é complexa e eu acho que há falta de conhecimento desta realidade e era importante. Sim, claro. Para isso é que servem estas conversas. Exatamente. Olha, pronto. Bom, terminamos aqui. Muito obrigado por ter vindo. O 45 Graus é um projeto tornado possível pela comunidade de mecenas que o apoia e cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Agradeço em particular a Carlos Martins, Gustavo Pimenta, Eduardo Correia de Matos, Joana Monteiro, Rui Oliveira Gomes, Corto Lemos, Joana Faria Alves, João Baltazar, Mafalda Lopes da Costa, Rogério Jorge, Salvador Cunha e Tiago Leite. Até ao próximo episódio.